A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui reunidos hoje para podermos estudar a palavra de Deus. E é uma grande alegria para mim poder voltar. Parece que eu fico um ano fora, eu fico um domingo fora da igreja, parece que eu fiquei um ano fora da igreja. E é um privilégio a gente poder dar de volta. Semana passada eu estava lá com os jovens no acampamento, um tempo precioso, abençoado. E é bom estar de volta com vocês. E antes de nós lermos a palavra de Deus, eu convido então a igreja a abrir a palavra comigo em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 21. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de orar ao Senhor, pedindo a Ele graça para que possamos entender o texto. Mas gostaria de orar também pedindo pela vida do nosso irmão Manuel, que foi para Emergente. Eu não sei o que aconteceu, foi só o recado que me foi passado. Eu gostaria de orar pela vida dele, orar pela vida do Fausto, que eu também não me foi passado alguma coisa por cima também, que eu não sei o que está acontecendo com nenhum e com o outro, mas eu queria orar pelos nossos irmãos, pela vida do Fausto. O Noah da Vivi também, então não estava sabendo, mais um, então a gente vai orar por eles. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, nós engrandecemos o Senhor, porque tu se assenta no alto e sublime trono. Mas mesmo do seu trono, Pai, e mesmo estando nesse alto e sublime trono, o Senhor é aquele que se inclina para ouvir as nossas orações. E nós gostaríamos agora, ó Pai, de apresentar a vida, Pai, desses nossos irmãos, a vida do Manuel, que está na emergência, no hospital. Nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Então nós clamamos a Ti pela vida dele. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha usar a vida dos médicos para também trazer o diagnóstico e cuidar do teu servo. Estendemos a nossa oração também pelo Noah, que também, o Pai, nós não sabemos o que está acontecendo, mas colocamos a vida do pequeno nas tuas mãos, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos e trazer, Pai, sobre a vida dele cura, que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida do pequeno. E nós oramos pela vida também do Fausto, nosso irmão, ó Pai, colocando a vida dele, casa dele, que o Senhor, Pai, o abençoe. Em nome de Jesus, Pai, toma esses irmãos nas suas mãos. Nós como igreja, nós oramos pela vida deles. E oramos, ó Pai, também agora, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça para entender a sua palavra. Oh Deus, abre mesmo a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos entender a sua palavra, Senhor. E que a sua palavra venha não apenas falar ao nosso coração, mas que a sua palavra venha transformar as nossas vidas. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu creio que todos acharam, então, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Uma coisa que nós gostamos muito de falar sobre perdão. O perdão de Deus por nós, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mas nós temos extrema dificuldade quando esse perdão precisa ser estendido a outros. Nós amamos falar de perdão para nós, mas muitas vezes odiamos falar de perdão quando temos que estender ao outro. Hoje eu terminaria a série de sermões em Malaquias, mas eu creio que é muito necessário, de tempos em tempos, nós lembrarmos dessas verdades por causa do tópico tão profundo e importante que é o perdão. Então, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei.
O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os seus servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra de Deus. Então, como eu disse, o perdão ele é muito importante, muito importante. O texto diz aqui no versículo 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? E essa palavrinha aqui, irmão, já nos dá o contexto de quem Pedro está se referindo, a quem ele está se referindo, a quem ele quer falar, de quem ele está perguntando. Do seu irmão. Que irmão? Aquelas pessoas, lembre-se que Israel, para eles são uma grande família, eles descendem das 12 tribos, então eles se veem como uma grande família. Deus é o Senhor da nação e todos eles são irmãos, como é também a igreja. Então todos nós somos irmãos porque nós somos feitos irmãos em Cristo Jesus. Então, em um nível, Pedro está perguntando a todos nós, como aquele que pecar contra mim dentro da igreja, da família de Deus, como que eu devo tratar isso? Aquele que também pecar contra mim dentro da minha família de sangue. Então, o irmão aqui pode ser, nós temos aqui pelo menos 2 níveis: o familiar sanguíneo, aquela pessoa, seu filho, sua esposa, a sua mãe, e também aqueles da família da fé. Então, nós englobamos os dois aqui. E aí Pedro então pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E por que o perdão é tão importante? Porque sem perdão, os relacionamentos vão se deteriorando. Por que Jesus tem que ensinar sobre perdão? Porque sem perdão, nenhuma casa subsiste. Tente viver sem perdão no casamento e conte os dias do seu casamento. Conte os dias do seu casamento, porque eles não serão muitos. Tente viver relacionamentos com pessoas, com pecadores como você, e veja quantos dias o seu relacionamento dura com essas pessoas. Então, sem perdão, nem a nossa casa, a nossa família, laços familiares de sangue, e nem a família da fé, ela vai conseguir subsistir. Ela não vai conseguir se manter de pé. Começa então dentro da igreja, um problema de um irmão contra outro irmão. Não há perdão, não há trato. O que vai acontecer com a igreja? A igreja vai ruir por dentro. E ela vai ser destruída. Sem perdão, os relacionamentos humanos não se sustentam. É por isso que Jesus ele precisa nos ensinar sobre perdão. Agora, Pedro ele chega aqui e pergunta para versículos 21 e 22, ele pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofendeu? E aí é interessante que Pedro ele já chega com a resposta na ponta da língua, pensando que ele é o espiritual. Ele chega: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes, Jesus. E ele já fala isso porque ele esperava um elogio. Ele já chega lá pensando: olha como espiritual eu sou, Jesus. Porque para os rabinos conservadores, para o judaísmo, quantas vezes você deveria perdoar o seu irmão que pecou contra você? Se você fizesse essa pergunta para um rabino, ele falava 3 vezes. Seu irmão pecou contra você, até 3 vezes você perdoa ele. Passou disso aí, é graça.
Aí Pedro chega para abafar, para chegar lá e mostrar o quão, maravilhoso ele é. Olha como maravilhoso eu sou, Jesus. Se meu irmão pegar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, Jesus. Aí ele esperava de Jesus, nossa, Pedrão, você é o cara. É isso aí mesmo. Jesus faz o que com ele? Jesus destrói o argumento dele. Destrói. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas o que está acontecendo aqui? O que Pedro está fazendo? E qual que é o problema do argumento de Pedro? O problema do argumento de Pedro é que, se você está contando, você já não perdoou. Se você está contando quantas vezes são, você já não perdoou. Que seja 7 vezes, Pedro, aí você está perdoando. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Você já não perdoou. Existem pessoas que continuam carregando a amargura, falta de perdão do cônjuge há anos, do irmão há anos, do pai há anos. Não fala que meu pai faz 20 anos, 30 anos. Não perdoei. Do cônjuge. Quando a gente namorava, ele fez isso. Quando a gente namorava, ela fez isso. E você não perdoou ainda? Mas foi quanto? Não, faz 20 anos. E você está com isso até hoje. Porque lá em 1932, e você está com isso ainda. Então, mas eu perdoei. Não, você não perdoou. Porque senão você não estaria trazendo isso aqui na conversa agora. Então, perdão é como diz a Frozen lá, a Elsa, let it go. Deixa aí. E vai. E segue a sua vida. Meu irmão, já faz 50 anos que você está carregando essa amargura aí. E não te resolveu nada. E você não perdoou ainda. E o pior de tudo isso, você disse que você é crente. Crente em quem? E você continua segurando essas mágoas. Então, Jesus ele não está com um número também, falando, olha, tem aí, então é 490. Já deu 489. Meu irmão, você está contando? Então o fato de, esse é o problema do argumento de Pedro aqui. Se você está contando é porque você não perdoou. Se você está acumulando isso, é porque você está guardando isso no seu coração. Você quer vingança, você quer revanche, você quer retribuição. Esse é o argumento do Pedro. E é por isso que Jesus tem que destruir esse argumento. Agora, o problema disso é quando você leva isso para dentro da casa. Agora leva isso para dentro da sua família. Como que isso aqui vai se manifestar dentro da sua família? É aquela esposa que o marido errou, e fica aqui calculando mentalmente, ou se não no papelzinho mesmo, vai lá na agenda do pecado do marido. Ele fez isso aqui hoje. Aí você sabe daquela primeira discussão que aparece, o que vai acontecer? Começa a se levantar os defuntos. Não é Jesus não, mas gosta de levantar um cadáver e ressuscita Lázaro, ressuscita todo mundo. Por quê? Porque não perdoou. Isso não é perdoar. Se você fica trazendo à memória isso, você não perdoou. E aí o que acontece? Aí acontece assim, é uma briga, é uma discussão do argumento de alguma coisa que não tem nada a ver. E de repente o que acontece? Que sai no meio. Mas você lembra daquela vez que você fez isso? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Já não resolvemos isso, já não foi tratado isso, e você está falando disso de novo. E significa que você não perdoou. Imagina se Deus, meus irmãos, todas as vezes que a gente errasse, e Deus falasse assim para a gente, lembra daquela vez que você fez isso? Já pensou se fosse assim? Deus ia ter que ficar falando na nossa cabeça o dia inteiro, porque vai lembrar, se ele fosse lembrar de tudo, quantos meses e anos ele ia falar sem parar dos nossos pecados. Mas Deus, ele perdoa o nosso pecado e ele não se lembra mais, porque ele perdoou. Isso é perdão, Aí você tem lá o irmão. Tem gente que não fala com o irmão já faz 20 anos. Não, isso que ele fez eu não perdoo.
Ou o filho faz lá, e filho vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça mesmo. Aí o filho, não, essa é a linha, daqui não passa mais, aqui eu não consigo mais, aqui chega. O problema disso daqui é que se não existe perdão, vai começar a deterioração, vai deteriorar o nosso relacionamento. E aí Jesus então ele fala aqui, né, para Pedro, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. É interessante que esse texto tem uma conexão, especialmente na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Se você pegar o texto grego do Novo e texto grego do Antigo Testamento e comparar com Gênesis capítulo 4, é interessante que esse mesmo trocadilho já foi feito antes na Bíblia, mas de uma forma completamente oposta de Jesus. Se você se lembra de Lameque, e você lembra quem foi Lameque? Lameque foi o primeiro homem a pegar 2 mulheres para casar. Ali começa o problema todo. Ele pega essas 2 mulheres, aí ele mata uma pessoa que o feriu, aí ele fere outro porque, né, bateu nele lá, e ele faz uma canção, ele faz uma canção vingativa. Se alguém matar Caim porque ele matou Abel, se ele é vingado 7 vezes, então Lameque vai ser vingado 77 vezes. Ele faz um trocadilho com o número 7. Ele é o primeiro homem que exalta a vingança. Ele é o primeiro homem que exalta a revanche. Ele é o primeiro homem que faz uma música para celebrar a morte, a vingança, a retribuição. Jesus então, ele pega isso e ele inverte completamente essa lógica. Porque quando o pecado entra no mundo, o ser humano, ele celebra a vingança, ele celebra o outro pagar, a retribuição. Mas Jesus diz, não no reino do Senhor, não na família da fé. Não é assim na família do meu Pai. A família do meu Pai não é celebrada a vingança, a retribuição, é celebrado o perdão. Jesus então está revertendo todo o efeito do pecado. Ele está mostrando, existe um novo padrão. Nós não celebramos a vingança, nós celebramos o perdão. E aí o versículo 23 continua. Por isso o reino, ele continua agora com a parábola, né? E o texto diz assim, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença o que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fosse vendido para pagar a dívida. Pausa aí. Para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico do primeiro século. No primeiro século era muito comum escravos terem altas posições. Escravos não, lembre-se que no primeiro século a escravatura não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, que a escravatura acontecia por cor, pegava uma pessoa, trazia ela da África para cá, roubava a pessoa, trazia ela aqui, aquela ser escrava. Não é raça, não é cor. Escravatura no primeiro século não tem nada a ver com isso. A pessoa podia ser escrava de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo. Ela podia se tornar escrava. As estimativas dizem que 1/3 da população era escravo. 1/3. Era muito parecido com o que é o nosso sistema, o nosso sistema de trabalho hoje. As pessoas tinham salário, iam para suas casas, é um negócio meio bem diferente do que nós conhecemos. Mas alguns escravos, alguns servos, eram governadores. Alguns deles administravam quantias exorbitantes de dinheiro. E provavelmente esse aqui é o caso. Lembre-se que no Império Romano você tem o imperador. O imperador, ele é o supremo monarca de todo o império. Debaixo dele você tem reis. Tem o imperador e você tem reis que governam regiões. Então você tem lá a Judéia, que era governado, lembra, por Herodes? Ele tem toda uma região debaixo dele. Aí você tem outros governadores da Síria, da Macedônia, da Ásia, e você tem outros reis de outros lugares. Esses reis, eles precisam prestar contas ao supremo governante, a César. Então eles eram responsáveis pela coletoria de dinheiro das suas regiões e impostos enviados a Roma.
O que o texto está nos dizendo aqui é basicamente uma pessoa que era encarregada de um montante muito grande, da responsabilidade de lidar com muito dinheiro, talvez a coleta de muito dinheiro, e repassar isso ao supremo líder, ao César. Mas essa pessoa, por algum motivo, ou má administração, ou corrupção, essa pessoa, ela perdeu esse dinheiro. E qual foi a quantia que Jesus fala aí? 10.000 denários. Então, ele chega para poder acertar as contas com o seu senhor, e ele fala: olha, você me deve 10.000 denários. E aí ele vai falar desses 10.000 denários aqui para ele, e aí eu faço uma conta bem rápida, só para te ilustrar aqui como que isso aqui funciona. O que são 10.000 denários, para você colocar isso em perspectiva, porque falando 10.000 denários, você nem sabe o que é um talento, você não sabe o que é denário, só para você ter uma perspectiva do que está acontecendo aqui. Jesus então diz, ele devia 10.000 talentos. O que são 10.000? 10.000 é a maior soma, o maior número que uma pessoa daquele tempo conseguiria imaginar. O que para nós talvez seria trilhões de dólares. Talvez, né, eu não sei se você já ouviu uma quantia maior do que essa. Trilhões de dólares. É muito dinheiro. Ninguém tem mais do que trilhões de dólares. Alguém tem mais do que trilhões de dólares? Nós temos vários bilionários na Terra. Alguns aí talvez devem estar chegando trilionário, não sei. Mas mais do que isso a gente não conhece. Então, talvez para o nosso contexto, são trilhões de dólares. É o maior número que a gente consegue pensar. Jesus fala para eles, era 10.000. 10.000 era o máximo para eles. Não tinha mais que isso. E talento era a maior medida monetária que existia. Lembrando que nós temos o denário, e aí outras, e o denário ele é um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Ou seja, um trabalhador comum aqui nos Estados Unidos hoje, ganha aí entre, sei lá, 100 a 200 dólares. Vamos colocar que ele ganha 200 dólares por dia. Naquele tempo ele ganhava um denário. Colocando agora o denário em comparação ao talento, para você ter um talento são 6.000 denários. Então no final ele tem 10.000 talentos. 10.000 talentos equivale a 60 milhões de denários. Ou seja, 60 milhões de anos trabalhados. Essa é a dívida dele. Ele deveria trabalhar quase que 200 anos consecutivos, sem férias, 200.000 anos, sem férias, sem um dia de folga, para pagar essa dívida. Ou seja, impossível. Jesus, então, ele está querendo mostrar para mim e para você algo que é impossível. A dívida que ele tem é algo que é impossível de ser paga. É impossível de ser paga. Olha, você deve 10.000 talentos. É a mesma coisa que ele chegasse para você, você deve, sei lá, 999 trilhões de dólares. É basicamente isso que você deve. Então você vê que esse homem era um homem responsável por uma quantidade de dinheiro muito grande. Ele não era qualquer pessoa. E aí ele chega para esse senhor, né, para o seu senhor, e aí ele implora. Mas antes de ele implorar, primeiro o senhor dele fala o que para ele? Vende tudo. Vende ele, vende a esposa, vende os filhos, vende os bens que ele tem. Isso resolvia o problema? De maneira nenhuma. Um escravo médio custava 2.000 denários, basicamente. O que adiantava vender a família dele? Podia vender até os ancestrais dele, que não ia pagar. Não ia adiantar nada, mas o cara manda. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante aqui, é porque ele fala, olha, você vai vender ele, vende sua mulher, seus filhos e tudo que ele possui. E para mim aqui existe uma grande lição para as nossas vidas. E qual é a grande lição que isso aqui me ensina e te ensina? Que o pecado, ele sempre vai afetar todos ao seu redor. O pecado sempre vai afetar a sua família. Muitas vezes nós pensamos que nós vivemos numa bolha, ou numa ilha. É o meu pecado, é a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Esquecendo que o meu pecado vai afetar diretamente o meu cônjuge.
O meu pecado vai afetar diretamente os meus filhos. Eu sou o líder da minha casa. Eu sou o pastor da minha casa antes de ser o pastor dessa igreja. E eu sei que as minhas decisões vão afetar a minha esposa e os meus filhos. Existe uma responsabilidade em mim, em buscar ao Senhor para tomar decisões sábias. Porque se eu tomar uma decisão errada, não vai apenas afetar a mim, vai afetar toda a minha casa, toda a minha família. E muitas vezes nós pensamos que nosso pecado é uma coisa, é eu com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Aliás, o mundo que nós vivemos é o mundo que nós vivemos, porque cada um fica aí nas suas bolhas, cometendo os seus pecados, vivendo os seus pecados, pensando que ninguém tem nada a ver com isso, e aí nós vivemos esse caos que nós vivemos, porque nós não vivemos dentro de uma ilha. O nosso pecado vai trazer destruição para as nossas vidas e para a vida das pessoas que nós amamos. E para as pessoas que estão ao redor de nós, que não tem nada a ver com a gente. O pecado é assim. Quantos pecados foram necessários para toda a raça humana e o universo serem condenados? Um único pecado. Um único pecado. Ah, não, mas foi uma decisão minha. Eu quis comer. Ninguém tinha nada a ver com isso. Eu quis comer. Aí você coloca isso em perspectiva agora. O pai dá uma ordem ao seu filho: filho, você não vai comer doce antes do almoço. E o filho vai lá e come doce antes do almoço. Ninguém tem nada a ver comigo, ninguém tem nada a ver com isso. Eu quis comer, eu fui lá e comi. E olha o que aconteceu com todo o universo. Quer colocar em perspectiva? A perspectiva é essa. O pecado de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva, é um filho comendo fora de hora aquilo que não devia comer. Foi isso. Isso condenou todos nós ao inferno. E toda a criação junto com a gente geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Agora, ele manda então: vende tudo. Vende tudo. Meu irmão, vai afetar. Aliás, você deve ter experiências na sua vida dessa maneira. Quantas vezes você tomou decisões impensadas, inconsequentes, e afetou não apenas você, a sua casa, sua família, seus filhos, amigos e a sua igreja. Pessoas que não tinham nada a ver com você, por causa da sua decisão impensada. Então, o pecado afeta a todos. Nunca pense que o pecado é uma coisa, é eu e Deus. Mas aí ele vai falar uma coisa que para mim é muito interessante. Ele fala: eu pagarei tudo. Eu pagarei tudo. Meus irmãos, vocês entenderam a quantia de dinheiro que é? Porque ele sabia muito bem quanto que era que ele estava devendo. Eu pagarei tudo. Imagina que você chega uma carta para você e você deve lá 999 trilhões de dólares. Aí você responde a carta calmamente, falando: tem paciência comigo, IRS, que eu pagarei tudo. Não, você não entendeu o que está escrito ali. E não adianta querer ligar para o Eduardo, não adianta querer ligar para o Leandro, os cobradores de impostos. Eles não vão te ajudar com isso. Mas o homem aqui, ele fala tudo. Tem paciência comigo que eu pagarei tudo. O que isso aqui quer dizer para mim e para você? Isso aqui quer dizer uma coisa, meus irmãos, que para nós é um fato, e nós gostamos, nós amamos fazer isso aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está diminuindo a consequência do pecado dele. Ele está diminuindo a conta dele. Porque a partir do momento que você pensa: eu consigo lidar com isso, eu consigo pagar isso. Eu vou transportar agora para a nossa realidade. Nós diminuímos o nosso pecado. Nós pensamos que o nosso pecado diante de Deus é uma coisa, não, isso é coisa insignificante. Só foi um pecadinho, só foi uma mentirinha, só foi uma fofoquinha, só foi um deslizezinho. Nós temos a tendência de diminuir o nosso pecado diante de Deus. Mas como eu já usei o exemplo de Adão e Eva, eu acho que você já entendeu que diante de Deus não tem pecadinho e pecadão. Todo pecado é uma ofensa à glória de Deus. Todo pecado é uma ofensa a um Deus bom, eternamente bom. É uma ofensa contra a santidade, a bondade, a graça do nosso Deus, desse Deus maravilhoso que nós temos. Todo pecado, não existe pecadinho e pecadão.
As consequências para nós aqui podem ser diferentes. Mas diante de Deus, lembra de Davi? Senhor, contra ti somente pequei. Como assim, Davi? Você matou o cara, mano. Você matou ele, pegou a esposa dele. Você está de brincadeira, né? Aliás, você premeditou tudo isso. Não foi um negócio que ele pegou uma espada ali sem querer, no momento de raiva, matou. Ele não, ele planejou a morte do cidadão. Meus irmãos, eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Você imagina o que a gente é capaz de fazer. Que ninguém acorda um dia e fala assim, acho que eu vou matar alguém. Quer dizer, tem algumas pessoas que, né? Mas no caso geral aqui da gente, ninguém levanta aqui, eu creio, de manhã e fala assim, fora talvez o patrão, né? Os filhos meio desobedientes, tem que dar aquela vontade, vou te matar. Não é isso. Mas ninguém geralmente acorda de manhã, vou matar alguém. O cara ali, né, planejou tudo, executou tudo, e não teve erro. Depois ele pega e traz a mulher para casa dele, agora é minha. Olha que coisa maravilhosa. Olha que jeito maravilhoso de começar uma família. Já vai dar ruim. Vai dar. Então ele fala, vou pagar tudo. Essa é a nossa tendência diante de Deus. Olha, não, mas aqui não foi nada, não foi tão assim. O problema disso aqui, o problema da gente pensar que o nosso pecado é um pecadinho, não é nada não. Depois eu lido com isso. Sabe qual que é o problema disso? É que a ideia de graça nunca vai transformar a nossa vida. Enquanto você pensar que o seu pecadinho, enquanto você não entender o que é o seu pecado diante de um Deus santo, a ideia de graça nunca vai transformar você, porque você nunca vai entender o tamanho da sua ofensa. Então você sempre vai diminuir o seu pecado. E aí o segundo problema, que a ideia de graça não vai transformar você, o segundo problema, sabe qual que vai ser? É que você pensa que você vai poder compensar por isso. Eu vou pagar tudo. Pagar tudo como para nós? Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou dar mais dinheiro na igreja. Eu vou ir mais na igreja. Vou deixar de ir 15 em 15 dias e vou ir toda semana. Nós pensamos que nós podemos compensar porque nós não entendemos a gravidade do nosso pecado. Nós não entendemos que nós precisamos da graça. Porque a ideia de graça não transformou a nossa vida, porque nós não entendemos a profundidade do nosso pecado, de quem nós somos diante de um Deus santo. É isso que ele está mostrando aqui para nós, pagarei tudo. Mas aí no versículo 27, ele vai nos dar aqui, Jesus vai nos ensinar, é aqui, meus irmãos, é a lição para nós, é o centro de tudo isso aqui. Como que nós podemos viver uma vida de perdão? Quais são os passos? Qual que é a estrada que nós temos que trilhar para viver uma vida de perdão? Ele vai nos ensinar aqui em 3 passos. Então o servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, tudo pagarei. Versículo 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. 3 passos, 3 coisas que ele faz aqui. Primeira coisa, ele tem compaixão dele. A segunda coisa, ele cancela a dívida. A terceira coisa, ele o deixa ir. Como que isso funciona? A primeira coisa que ele faz, então, é ter compaixão. Para você perdoar qualquer pessoa, a primeira coisa que você precisa ter é compaixão. Sem compaixão, você nunca perdoa ninguém. E o que é ter compaixão? É sentir a mesma paixão. É colocar, como diz os americanos aqui, é se colocar nos mesmos sapatos. É ver pela mesma perspectiva. Sabe, porque muitas vezes, quando nós vamos conversar com alguém, e nós não nos acertamos, alguém que está aí brigado, que precisa ter um tratar, um reconciliar, um perdão a ser feito, e aí a gente vai conversar com a pessoa. Sabe por que muitas vezes não acontece? Porque a gente não vai disposto a ouvir atentamente, a se colocar no lugar e a ter compaixão. É por isso que nós não conseguimos perdoar. Não se chega a lugar nenhum. Porque a pessoa começa a falar, vamos supor que você chega para perguntar, o que aconteceu? Por que você fez isso? Aí a pessoa começa a explicar o que ela fez, o porquê que ela fez. E aí você já interrompe, e já não espera, e você já não se colocou no lugar. Você foi lá para brigar, você foi lá para ter sua revanche, você não foi lá para perdoar ninguém. Você não foi lá para ser empático com ninguém. Você não foi lá para ouvir ninguém.
Compaixão é se colocar no lugar da pessoa, é ouvir atentamente, sem interromper. E eu não estou falando uma coisa aqui, que muitas vezes as pessoas confundem. Pedir perdão não é se justificar. Quando a pessoa chega para você e vai pedir perdão para você, e ela começa, mas por que isso aconteceu? Por que não sei o quê? Porque você fez isso? Porque a pessoa ela não está pedindo perdão, ela está se justificando. E existe um mar de diferença entre se justificar e pedir perdão. E nós vemos isso desde Gênesis também. Lembra do Éden? Deus chega para Adão, meu filho, o que aconteceu? Você está com medo por quê? Você por acaso comeu do fruto que eu mandei você não comer? O que Adão fala para Deus? Ô Deus, o que ele fala? Quem que ele acusa? Ele fala, olha Deus, pequei, errei, estou errado. Fala isso que ele faz? Não, ele faz exatamente aquilo que nós fazemos. Ele vai se justificar. Mas no final, a justificativa dele é acusar quem? O próprio Deus. Porque não é a mulher que ele está acusando. Ele fala, olha, é a mulher. Mas qual mulher? A mulher que tu me destes. No final, a culpa é da mulher, a culpa é de Deus. Se você não tivesse colocado essa miserável aqui comigo, nada disso tinha acontecido. Eu estava bem, eu estava aqui tranquilão, Adão resolvidão. Mas você tinha que colocar essa infeliz aqui. Mas na hora de falar, olha, carne da minha carne, osso do meu osso, você não falou isso, né? Quando a coisa aperta um pouco, agora você quer acusar quem? Deus. É isso que nós fazemos. Porque, via de regra, as nossas orações é basicamente assim, você vai orar, vai pedir perdão dos seus pecados. Ô Deus, pisei na bola, pequei de novo, nessa mesma área. Mas Deus, também, né? Por que você colocou esses sentimentos em mim? Deus, mas você sabe, né? Eu sou uma pessoa exaltada mesmo. Aí você colocou aquela pessoa infeliz lá para trabalhar comigo, eu não aguentei, eu dei um soco nele mesmo. O que você está fazendo? Você está pedindo perdão? Você está culpando Deus dos seus pecados. É isso muitas vezes que nós fazemos. É exatamente isso. Então, pedir perdão não é se justificar. Ponto. Fim do parênteses. Tem compaixão, é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa que ele vai fazer é cancelar a dívida. E isso aqui é a essência do perdão e a coisa mais difícil no perdão. Por que cancelar a dívida é tão difícil? Meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Se existe perdão a ser dado, existe uma dívida a ser paga. Se existe perdão a ser dado, existe uma dívida a ser paga. Como que funciona isso? O caso aqui, o exemplo aqui desse nosso irmão, né? Desse rei, do seu servo. Ele devia zilhões de dólares, trilhões de dólares, né? 60 milhões de denários. Quando o Senhor, ele fala assim, tá tudo bem, eu vou cancelar a sua dívida. A dívida sumiu, fez puf, desapareceu, acabou, tá tudo bem. Vamos se abraçar aqui, está tudo bem. São 60 milhões de denários, está tudo bem. São 999 trilhões de dólares, está tudo bem. Só para colocar em perspectiva para vocês, o PIB, né, a arrecadação tributária da área ali da Idumeia, de Judá, era aquela parte do Herodes. Sabe quanto que era a arrecadação tributária daquele local todo ali? 600 talentos por ano. Esse homem devia 10 mil talentos. Não era a arrecadação tributária do império inteiro isso aqui. Agora, então ele fala, eu vou cancelar a sua dívida. A dívida sumiu. Sumiu? Você emprestou para alguém 10 mil dólares. Sumiu a dívida. Aí você fala assim, não, eu não posso pagar. Está tudo bem, está perdoado. Sumiu a dívida ou não? Não. Você está pagando a dívida. Essa é a essência do perdão. A essência do perdão é,
eu vou pagar a dívida no seu lugar. Eu vou assumir esse prejuízo. Eu vou pagar aquilo que você me deve. A dívida não sumiu, eu assumi ela. Porque talvez você tinha lá dinheiro no banco, 10 mil no banco, agora você não tem, você zerou o seu caixa no banco para poder emprestar esse dinheiro para o cidadão que não tem dinheiro para te pagar. E agora? Eu fiquei no prejuízo, eu assumi com a dívida. Quando não é, faz um empréstimo no seu nome para me emprestar. Aí a pessoa não tem como te pagar, aí você tem que pagar o empréstimo. A dívida é sua agora. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar a dívida. É por isso que é tão difícil perdoar. Agora você sabe o segredo, por que é tão difícil perdoar. Coloque em outros termos, não monetários agora. Coloca aí, a pessoa falou mal de você. O que você quer fazer em troca? Como que você quer pagar? Como que você quer retribuir? Como que você quer se vingar? Eu vou falar mal dela também. Falou mal de mim, eu vou falar mal dela. Agora, como que é pagar essa dívida? Como que é você assumir essa dívida e pagar? Ela falou mal de você, mas eu não vou falar mal dela. Ela te prejudicou, e você tem a oportunidade de prejudicá-la, e você diz, eu não vou prejudicar, eu deixo com o Senhor. Está vendo como que é difícil? Eu estou usando exemplos monetários, e fica muito, dinheiro e tal, que é difícil. Imagina agora com outras coisas menores. A pessoa mentiu, a pessoa fez tantas outras coisas. Aí você tem a possibilidade de mentir para ela também, porque você vai fazer ela pagar. Então, o problema do perdão é esse: eu quero fazer a pessoa pagar. Mas o chamado de Jesus para nós aqui é: você assume a dívida, você vai pagar. Cancelar a dívida é você pagar. É isso que significa cancelar a dívida. E a terceira coisa que ele vai fazer é libertar o ofensor. É libertar a pessoa que fez aquilo que ela fez. E essa é a única maneira de você ser liberto também. Porque se você não libertar a pessoa, o que vai acontecer? É aquela velha história que você aprende lá, bem no começo da caminhada cristã, que todo mundo já deve ter ouvido. Se não ouviu, eu vou te falar hoje. É aquele velho vingança, né? Ou ódio, ou falta de perdão. Falta de perdão é você tomar o veneno, o copo de veneno, e esperar que a outra pessoa morra. Aí você está lá esperando, você toma o veneno, você está morrendo e está esperando que a pessoa morra. Isso é falta de perdão, é uma ignorância. É você ficar preso à pessoa, porque você acorda com ela e vai dormir com ela. Sabe aquela pessoa que está com raiva dela? Não é assim quando você está com raiva de alguém? Você levanta com a pessoa e vai dormir com a pessoa, ela te acompanha o dia inteiro. É igual um demônio, igual um encosto. Fica com você o dia inteiro. Não é verdade, não é verdade? Você fica pensando naquilo, você fica com uma raiva, você fica pensando naquilo. Mas se você libertar ela, você também está livre. Essa é a única maneira. Então você tem que ter compaixão, você tem que cancelar a dívida e você tem que libertá-la. Mas tudo isso, meus irmãos, é exatamente o que Cristo fez por nós. Jesus não está ensinando para nós filosofia abstrata. Jesus não está ensinando para nós coisas abstratas, um pensamento filosófico bonito, uma grande ilustração num sermão. Jesus não está fazendo isso. Jesus não está fazendo mais nada e não está pedindo mais nada do que Ele mesmo fez por nós na cruz. Porque se você pensou que eu estou falando apenas de como perdoar o seu irmão, não, eu estou falando de como nós fomos perdoados em Cristo. É disso que esse texto está falando. Porque essa parábola é a minha história, é a sua história. É a história de como que Deus não deu tempo para você pagar. Ele não falou, vai embora, arruma aí os seus pecados, depois você volta. Deus não parcelou a nossa dívida. Vou parcelar para você em suaves prestações, para você conseguir pagar os seus pecados. Deus não esperou um aperfeiçoamento moral. Não, Deus, Ele se compadeceu de nós, porque Jesus Cristo veio. Esse é o primeiro passo. Ele tomou as nossas dores, Ele viveu como um de nós. Como diz o autor de Hebreus, Ele pode ser o nosso sumo sacerdote, porque Ele sabe o que nós passamos. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, mas um que passou por tudo, contudo, sem pecado.
É por isso que Ele pode se compadecer de nós, e Ele se compadece de nós nos momentos das nossas aflições. Deus enviou Jesus, e Ele pode sentir o que você sente, porque Ele passou por tudo que você passa. A segunda coisa, então, que Ele faz, Ele cancelou a nossa dívida. Nós tínhamos um escrito de dívida contrário a nós, como diz Colossenses capítulo 2, e Cristo pegou esse escrito de dívida e cravou na cruz. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para fazer isso, meus irmãos, não se engane. Sabe por que essa quantia aqui é absurda? Porque para poder nos salvar, Jesus teve que esvaziar todo o seu cofre. Ele derramou todo o seu sangue. Ele não derramou 10, 20, 30% do seu sangue. Ele não derramou em etapas, ele derramou a sua vida. Deus esvaziou o seu cofre para poder comprar você. Dentro dessa parábola, imagina um governante que perdeu 60 milhões de denários. Os seus cofres como que estão agora? Vazios. Porque essa é uma metáfora do que Deus fez por nós em Cristo. Ele esvaziou o seu cofre, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Porque se você colocar toda a criação junta, ela não chega aos pés de Cristo. E é por isso também que Cristo pode fazer expiação dos nossos pecados, meus e seus, que deviam 60 milhões de denário, 60 milhões de denário. Mas sabe por quê? Ele pode, porque Ele é mais valioso do que toda a criação. Ele pode, e Ele disse diante de Deus: eu pagarei tudo, e Ele pagou, não sobrou um único denário para trás. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou e Ele cancelou o nosso escrito de dívida. E a terceira coisa que Ele foi e fez por nós, Ele nos libertou. Ele nos libertou. João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E Ele não nos libertou parcialmente, Ele nos libertou completamente. É esse o Evangelho, é exatamente isso que Ele está nos mostrando através dessa parábola. Ele está apontando para a cruz, Ele está apontando para o ministério que Ele veio fazer por nós. Mas existe um perdão que não transforma, e nós vamos vendo isso a partir do versículo 28, porque assim que esse homem então recebe esse perdão, qual é a resposta dele? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, note essa cifra, 100 denários, aí, ele continua aqui, versículo 28 ainda, ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e te pagarei. Não foi exatamente a mesma coisa que ele fez há 2 versículos atrás? E então o seu conservo caiu e fez isso, versículo 30, ele porém não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Uma coisa que sempre me provocou aqui, eu ficava pensando: mas como o cara vai estar preso e vai pagar a dívida? Nunca me fez muito sentido para mim, né? Até entender contexto histórico. Lembra do contexto histórico? Contexto histórico. Por que as pessoas lançavam as pessoas na prisão e queriam que a pessoa recebesse? É porque a família juntava. Tem até algumas leis em Levíticos. Se você voltar nas leis judaicas lá, você vai ver que no Antigo Testamento tem leis que se um parente caiu em dívida, né, foi preso por causa de dívida, o parente que tinha dinheiro tinha que ter a obrigação de ir lá e comprar a dívida dele, pagar lá a dívida dele. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Era uma tentativa de forçar os parentes a se juntar para pagar a dívida do cidadão. Ficou claro agora para vocês? Porque no nosso tempo aqui é o seguinte: o cara vai para a cadeia, como que ele vai pagar a dívida dele? Não tem jeito. Mas não era assim que funcionava no primeiro século. Mas esse aqui nós vemos então o perdão que não transforma ninguém. Por que é o perdão que não transforma ninguém? Porque ele recebeu o perdão de, quanto foi? 10.000 talentos. E aí, agora Jesus vai falar que ele tem um conservo que devia para ele 100 denários. 100 denários. E aqui note uma coisa: 100 denários também não é nada, comparado aos 100.000 talentos, né, os 10.000 talentos. Mas, vamos dar um crédito aqui para o cidadão. 100 denários eram 4 meses de salário. 4 meses de salário é uma coisa. Imagina que a pessoa te deve 4 meses do seu salário.
Bom, a gente vive da semana, então se a pessoa está entendendo, uma semana para mim já é muita coisa. Não precisa nem ser 4 meses, não, uma semana já é muita coisa. Então 4 meses de salário não era pouca coisa. Mas comparado ao que ele acabou de ser perdoado, o que são 4 meses de salário? Absolutamente nada. Mas existe uma coisa aqui, uma lição que eu quero tirar com você, porque toda vez que a gente fala de perdão, parece que a gente tem que esquecer tudo que aconteceu, passou, deixou para lá, e a vida segue, e você tem que ignorar a sua dor e toca o barco. Não é isso que o texto está falando aqui. Por que Jesus também coloca aqui 100 denários? 4 meses basicamente de salário. Porque, meus irmãos, nós passamos por coisas difíceis nessa vida. Nós passamos por sofrimentos sérios. Nós passamos por decepções muito, muito difíceis e muito profundas. Marcas profundas foram deixadas por causa daquilo que nós passamos. Pessoas nos defraudaram de maneiras profundas. Então o texto aqui, ele não está diminuindo a sua dor. Jesus não está diminuindo aquilo que fizeram com você. Você foi abandonado, talvez pelo seu pai, pela sua mãe. Você passou coisas que talvez nenhum de nós aqui consiga calcular o sofrimento de pessoas que te machucaram. Então nós não estamos diminuindo, e o texto bíblico não está diminuindo a sua dor. Aquilo que fizeram com você, por mais terrível que tenha sido. E você tem todo o direito é verdade, doeu muito. Mas, meus irmãos, o que o texto quer dizer aqui, o que Jesus quer que você tenha aqui, é coloque a sua dor em perspectiva. É coloque aquilo que fizeram com você em perspectiva. Qual perspectiva? Com a perspectiva do que Cristo suportou por você. Com a perspectiva do que você fez com Deus. Com a perspectiva correta para que haja cura na sua vida. Porque comparado tudo o que você sofreu nessa vida e o que Cristo sofreu por você, o que você devia para Deus, agora, como que ficou a sua dor? Como que ficou aquilo que você fez ou você sofreu? Comparado a Cristo. O nosso problema, nós temos um problema de visão. É de visão. Nós queremos olhar para as coisas desse mundo e comparar com as coisas desse mundo, quando Jesus é o nosso padrão. Ele é o nosso padrão. Aí, o ponto todo, então, da parábola é muito simples. Comparado ao que Cristo sofreu, comparado à sua dívida diante desse Deus, comparado a tudo isso, meus irmãos, nós não temos opção de não perdoar. Nós não temos a opção de não perdoar. Agora, aí ele não perdoa, e o que isso significa? Ele não perdoou, e ele não perdoar significa que ele nunca foi transformado pelo perdão que ele recebeu. Ele nunca entendeu o tamanho da dívida que ele devia. Ele nunca teve a noção do que são 10 mil denários, 10 mil talentos. Ele nunca teve essa noção, porque ele não foi transformado. Porque quanto mais, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quando nós entendemos o tamanho da nossa dívida com Deus, meus irmãos, a gente vai de fato amar a Deus. É por isso que eu prego tanto sobre pecado. Porque nós vivemos no tempo que todo mundo fala que vocês são a menina dos olhos de Deus, que vocês são os cheirosinhos de Jesus. Aí, por causa disso, você não entende quem você é, e você não entende quem Deus é. E o que acontece, a consequência disso é que você nunca vai entender o tamanho da graça de Deus em salvar um pecador como você. Aí você vive com um relacionamento com Deus que você pensa que Deus te deve alguma coisa. É por isso que eu prego do jeito que eu prego, para que você realmente entenda o amor de Deus. Não é para te diminuir, faz parte do processo, te mostrar quem você é, mas é para que você ame a Deus. Mas a falta de perdão vai mostrar, vai revelar que o perdão de Deus nunca transformou a minha vida. Agora é interessante aqui, que o texto vai dizer para nós, versículo 31, quando os seus servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao seu senhor. É interessante porque eu não li a perícope anterior, do versículo 15 ao versículo 20, mas o que fala na sua Bíblia aí, a perícope anterior?
O texto aqui, a NVI, o subtítulo que a NVI coloca aqui é: como tratar a ofensa de um irmão. Se o irmão pecar contra você, vai ter com o seu irmão. É interessante aqui que os servos, né, os servos que viram isso, eles não vão ter com a pessoa, eles vão direto para o Senhor. Isso aqui nos ensina uma lição. Parece que, então está contradizendo o Jesus ensinou ali, vai ter com o seu irmão? Não é isso. Ele vai ter com o Senhor primeiro, vai contar para o Senhor o que aconteceu. Sabe por quê? Porque está ensinando uma lição para mim e para você. A lição é: meus irmãos, antes de tratar com qualquer pessoa que te ofendeu, vai lidar com Deus primeiro. Vai orar, vai buscar o Senhor. Enquanto o Senhor não tratar com você, você não tem o direito de falar com ninguém. E não vá, até que Deus tenha tratado isso com você. Sabe por quê? Porque talvez o problema seja você, não a pessoa. Porque tem gente que também, eu vou falar para você, é pelinha. Gente que é dodóizinho. O pastor fala alguma coisa, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque ele me ofendeu. E eu nem estou sabendo que eu te ofendi. E eu já devo ter te ofendido várias vezes. Não posso me desculpar porque estou aqui pregando a Bíblia. Então, se você foi ofendido pela palavra de Deus, como eu digo sempre, veste a carapuça. Deu na sua cabeça? Coloca. E muda de vida. Mas vai ter com Deus, antes de sair espalhando o que aconteceu com você, como você foi defraudado, o que você não deveria fazer de qualquer jeito. Vai ter com Deus, vai conversar com Deus. Deus, aconteceu isso. Senhor, o que é isso? Vai ter com Ele, porque às vezes você tem uma pancada de Deus, a culpa é sua. Você causou tudo isso. Então vai ter com Deus primeiro. Mas também a outra coisa que você tem que tomar cuidado, e é por isso que eu falei que você tem que ir e ficar na presença de Deus, é o seguinte: porque se você não perdoou antes de ir, se você já não tratou isso dentro do seu coração, quando você for ter com essa pessoa, você não vai ter com a pessoa para perdoar ninguém. Você vai atrás dela para quê? Para se vingar dela, para fazer ela pagar. Não é porque você perdoou. Então se resolva antes com o Senhor, para depois você ir atrás da pessoa, porque senão você vai transformar esse falso perdão seu aí em vingança. Você quer retribuir, você não quer perdoar porcaria nenhuma. Mas aí o texto termina com uma coisa que para a gente é uma coisa meio confusa de entender, muitas vezes. Versículo 32, então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia com o seu conservo, como tive de você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35, assim também fará o meu Pai celeste, ou celestial, a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Aí a gente olha para um texto desse, mas peraí, Jesus, o cara não tinha perdoado ele? Agora voltou, então isso aqui é salvação por obras agora, Jesus, é isso? Não, meus irmãos. Lembra uma coisa, esse homem é um administrador de muito dinheiro. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? O Senhor aqui não tem como saber se o servo foi infiel, se ele propositadamente foi corrupto, ou se ele foi má administração. Mas tem uma maneira para descobrir isso: como ele responde ao perdão dele. Mas antes de cobrar qualquer coisa, ele deixa ele ir. Agora, pela resposta dele com a situação, ele pega o seu conservo, ele vai lá querer matar o seu conservo por causa de 100 denários, quando ele foi perdoado por 60 milhões. O senhor dele agora sabe, foi corrupção. Ele sabe que o perdão nunca transformou a vida dele. Aquele perdão que ele estendeu não resolveu, não mudou ele, não foi transformado. Então não é que ele perdeu salvação, não é que a salvação é por obra, isso não existe, não é nada disso. O que o texto está nos ensinando aqui é claramente uma coisa: se você diz, lembra que ele está falando entre irmãos, ele está falando de gente da igreja. Se você fala que você é de Cristo, foi batizado, até eu que batizei, você está aqui, membro da igreja, está aqui participando, e segura aí rancor, ódio contra os seus irmãos, não é capaz de perdoar o irmão, a irmã, a esposa, o irmão lá do Brasil, o pai, a mãe.
significa que você nunca experimentou da graça de Deus. Porque se você tivesse entendido tanto que você foi perdoado, você não seria capaz de segurar ninguém refém. Você não seria capaz de cobrar a dívida que você está cobrando. Porque você nunca entendeu a graça que te alcançou. É isso que o texto está falando. Você nunca foi transformado. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Tem falta de perdão na sua vida? Eu quero falar para você uma coisa. Talvez hoje você tenha que conversar com alguém. Hoje você tem que ligar para alguém. Talvez hoje você tenha que parar no corredor da igreja ali e pedir perdão para algumas pessoas. Ou talvez hoje você tenha que procurar alguém e liberar perdão para alguém. Talvez hoje você tenha que falar com seu marido: eu te perdoo. Ou você tem que pedir para sua esposa: me perdoa. Isso vai mostrar que realmente o perdão de Cristo te alcançou. Mas se você continuar segurando essa mágoa, esse rancor, esse ódio, cuidado. Cuidado. É interessante como o texto termina aqui. Ele foi entregue aos torturadores para que ele pague a dívida, até quando ele pagasse a dívida. A dívida dele ela tinha como ser paga? Não. O que Jesus está ensinando aqui? A doutrina do inferno. Sabe por que o inferno é eterno, meus irmãos? Sabe por que o fogo não apaga e é pela eternidade? Porque a nossa dívida é impagável. Você vai passar a eternidade no inferno e não vai parar, e não vai acabar a dívida, porque a nossa dívida diante desse Deus Santo é impagável. É isso que Jesus está ensinando aqui. É por isso que o inferno é eterno. Nós pecamos contra um Deus eterno e eternamente bom. Mas como que eu posso viver esse perdão? É só através de Cristo. Só pode viver isso aqui que nós estamos vendo Jesus ensinar aquelas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que entenderam realmente quem são e quem Deus é, o tamanho do pecado delas diante desse Deus Santo e o quanto nós fomos perdoados. E então eu vou conseguir exercer misericórdia para com os outros. Eu vou olhar para Cristo. E Cristo, então, Ele não é apenas um exemplo. Ele não está apenas ensinando filosofia vazia. Cristo, Ele não é apenas o exemplo, Ele é a força para nós andarmos uma vida de perdão. Sem Cristo isso aqui é impossível. É só através de Cristo. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é maravilhosa. E te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra ela nos corrige, nos confronta, mas a tua palavra também nos ajuda, nos reconstrói, para que possamos viver vidas verdadeiramente livres, vidas em perdão, vidas que glorificam o teu santo nome. Então, Pai, nos ajuda a perdoar, nos ajuda, Senhor, a viver o que nós aprendemos hoje com a sua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a como igreja nos perdoar uns aos outros, a como família a perdoar uns aos outros. Senhor, nos ajuda a ter um coração igual ao seu. Nos ajuda a amar os nossos irmãos como o Senhor nos ama. Nos ajuda a ser mais parecidos contigo, Jesus. Porque isso para nós é uma loucura. Isso para nós é impossível, mas nós sabemos que tudo é possível para o Senhor. Então nos ajuda a viver essa vida de perdão. E se nós temos alguém que nós precisamos lidar, Pai, que o Senhor venha nos dar graça e coragem para fazer isso hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.